Então nós vimos que quando eu tenho uma coordenada x e y, eu quero passá-la para homogênea, basicamente eu acrescento uma coordenada aqui, que no caso 1, ao meu ponto x, y, e ele passa a ser um ponto agora de 3D, então que era 2D passa a ser 3D, e se eu tivesse um x, y, z aqui, ou seja, um ponto 3D aqui, convertendo para a coordenada homogênea, ele ficaria x, y, z e 1 aqui, ou seja, seria um de 4D. Eu vou trabalhar agora com a ideia de encontrar a matriz escala e a matriz rotação. Então, primeiro eu estou aprendendo como essas transformações matriciais elas agem, né? E depois eu faço a aplicação de toda essa matemática que eu estou desenvolvendo. Então vejamos a primeira escala, que é mais simples. O que eu quero dizer é, eu quero pegar um x e y e quero levá-lo, ou seja, eu vou multiplicar aqui, por exemplo, por 2 e esse aqui por 3. Como é que eu faço isso? Em primeiro lugar, lembra, você converte para coordenadas homogêneas, né? Então aqui vai ficar a minha matriz, que eu desejo saber qual é, e aqui vai estar a minha coordenada homogênea, x, y e 1. Então eu quero levá-la para 2x, né? 3y. E no caso 1. Então qual seria a matemática que eu... Bom, basta multiplicar por 2 o x, nada no y e nada naquele termo do 1. Depois 0 aqui no x, 3 no y, nada do outro, e o outro eu mantenho aqui embaixo. Então é essa a matriz que eu desenvolvo a escala, né? Então a escala ela sempre está ligada nessa parte aqui da matriz, e você vai sempre observar a diagonal aqui, tá bom? Lembrando que a translação é essa parte aqui da matriz 2 por 2. No caso 3 por 3, como ficaria, né? Então, suponha aqui que eu tenho o meu x, y, z e 1. Então, se eu fizer uma escala do tipo 3 aqui, menos 4 em y, 5 em z. Então, como é que ficaria representado isso aqui na minha matriz? Agora, lembra, aqui é a matriz 4 por 4. Então, esse 3 aqui, nada, nada e nada. Depois 0, menos 4, nada e nada. Depois 0, 0, 5, nada aqui. Por final 0, 0, 0 e 1. Bom, então, como eu havia dito, essa primeira parte, esse bloco aqui, é onde eu aplico a transformação. Aqui é o bloco da translação, não ocorreu translação. E por final aqui fica o meu 0, 0, 0, 1. Tá certo? Agora a rotação. Então suponha inicialmente que eu tenho um ponto nessa localização aqui, x e y, certo? Ele tem um ângulo θ inicial e eu tenho rotacionado esse ponto, ele venha para cá, x', y', eu rotaciono isso aqui de alfa. Repare que o R é o mesmo, nesse tamanho aqui é o mesmo, não? A distância, a rotação, ela não altera a distância do ponto em relação à origem. Então esse R é o mesmo. Então inicialmente eu poderia dizer que eu tinha que o valor de x era R, a cosseno de θ, e que o meu y era R, a seno de θ. E o x passou a ser, ele veio para cá, então agora ele tem esse ângulo todo aqui, né? Então vai ser R, o cosseno de θ mais alfa, e o y' passou a ser R,
o seno de θ mais alfa. Então, aplicando trigonometria nessa parte aqui, nós teremos que o x' é igual a quanto? Vai ser R seno de θ cosseno alfa menos seno θ seno de alfa. O y' vai ser R seno θ seno alfa mais cosseno de θ seno de alfa. Bom, fazendo a conta agora, repare, vai ficar R vezes o cosseno, que é quanto? X. Então aqui eu posso dizer que vai ser X cosseno alfa, e depois vai ser o R multiplicado por o seno. E aqui vai ficar menos, então o R com seno é o meu Y. Então aqui vai ficar menos Y seno de alfa. E do mesmo modo, aqui eu tenho R com seno, vai ficar Y cosseno alfa menos, depois mais, né? O R com cosseno vai ser X seno de alfa. Então, colocando na forma matricial, eu poderia dizer que aqui ficaria x', y' seria igual. Essa conta que é x cosseno alfa menos y seno alfa, y cosseno alfa mais seno de alfa. Então isso aqui pode ser escrito de que forma? Seria uma matriz que eu estou aplicando em x e y, né? Então, tá vendo? Lembra, o x, ele está multiplicando a primeira coluna. Então, a primeira coluna é esse e esse vetor aqui. Então, aqui vai ficar cosseno alfa, seno alfa. E o y está multiplicando a segunda coluna. Então, aqui vai ser menos o seno de alfa e o cosseno de alfa aqui. Então, essa aqui é a matriz com rotação, né? Então, como é que eu posso aplicar em termos de coordenadas homogêneas? Então, aqui eu tinha x, y e 1. E ele vai ter que ser levado no meu x', y' e 1. Como é que a gente faz isso? Então, aqui vai ficar o cosseno de alfa, seno de alfa, menos seno de alfa, cosseno de alfa, 0, 0, 1 aqui, e como não há translação, 0, 0 aqui. Certo? Então, essa é a matriz, com esse bloquinho aqui, tá vendo? Aqui é a parte da translação. Essa é a matriz de rotação em alfa, né? Alfa, considerando o alfa um ângulo anti-horário. Tá bom? Então, de praxe, o que é que a gente pode perceber? Que a nossa matriz, ela sempre, no caso 2×2, ela está dividida nesse bloco aqui, né? Ela tem essa estrutura de 1 aqui, o 0 aqui, né? 0 transposto, que é esse vetor que eu estou falando, 0 transposto. Aqui vai ter a minha transformação, que pode ser tanto a escala quanto a rotação. E eu também farei ainda a reflexão, tá bom? E aqui fica, então aqui a minha transformação. E aqui fica a translação. Nossa, fica nessa parte aqui, tá certo? Então, no próximo vídeo eu farei agora a reflexão.